Saúde desta sexta-feira. E como eu disse para vocês, né, papais e mamães, criançada de férias, o dia inteiro dentro de casa, e muitos pais ficam aí enlouquecendo, querendo saber o que fazer, querendo dicas, sugestões para a criançada aproveitar da melhor forma possível as férias, até começar as aulas novamente. Muitas crianças já voltaram, mas muitas outras ainda estão em casa, ainda estão de férias e querem mesmo gastar aquela energia. Final do dia, os pais estão esgotados, minha gente. E hoje, para tirar um pouquinho dessas dúvidas, para deixar muitas dicas, eu recebo aqui ele com o maior prazer, o Cícero Gadelha, é pedagogo, nosso parceiro aqui do Geração Saúde. Sempre que a gente chama, ele atende o nosso chamado. E quero desejar já um bom dia, Cícero. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carla. É um prazer estar novamente aqui. Prazer é nosso. Falando a importância das férias de nossas crianças. Exatamente. Cícero, como eu comecei falando, né? O que fazer para não enlouquecer esses pais, né? A criançada em casa, com tempo ali, a energia toda para gastar, e a gente precisa realmente de usar de muita criatividade para poder entreter essas crianças, né? Tem crianças que passam 2 semanas em casa, tem crianças que passam mais, tem escolas que inclusive passam até mais mesmo, 1 mês quase de férias. Então, minha gente, para manter essa criançada, gastar essa energia, realmente não é uma tarefa fácil. A gente precisa mesmo ter muito jogo de cintura, precisa ter muita criatividade, de fazer coisas diferentes para que as crianças não se cansem, principalmente as menores, né? Daquela idadezinha menor. Cícero, e aqui eu pergunto para você, o que fazer então, eu como mãe também, que os meus estão em casa, o que fazer para não enlouquecer, assim, para ter opções para essa criançada? É verdade, essa é uma pergunta de grande importância, né? Será que eu vou enlouquecer quando chegam as férias, né? Porque a maioria dos pais trabalham, né? E as crianças ficam na escola, né? Existem várias possibilidades, né? Quando você falar em férias. Ou a criança fica com a babá em casa, né? Ou a criança fica com os avós ou algum responsável, né, pela casa. Existem inúmeras atividades para ser feita, tanto dentro de casa como fora, né? E a gente vai ver ao longo do programa várias criatividades que podem ser feitas, coisas simples, né, que o pai ou a mãe dá para fazer com o filho dentro de casa. É até uma oportunidade, né, Cícero, de aproximar o pai que trabalha muito, principalmente, a mãe também, para tirar aquele tempinho e ficar junto com o filho. Sim. Muitas vezes, né, os pais passam um dia fora e quando retornam, né, do seu trabalho a partir da tarde ou então à noite, as crianças já estão dormindo, né? E é importante que a criança ela se sinta amada, porque ela sente falta, né? Do carinho, do abraço, de um beijo. E muitas vezes ela não tem em casa, mas ela encontra na escola com um professor. Né? Nós sabemos que as nossas crianças, ela vê como professor, como membro da família. Uma extensão da casa. Uma extensão da casa. Então, isso é bom sempre lembrar que o professor também faz parte da família e também do mundo imaginário da criança. Exatamente. Cícero, e falando de atividades, brincadeiras, do que essa criançada mais gosta? Hoje, a gente está vendo um problema, não sei se é um problema que tem os seus lados positivos e os negativos, né? O mundo digital. Né? Hoje nós sabemos que crianças pequenininhas já sabem manusear um celular mais do que nós adultos. Né? E ali a gente pode ver que existe uma variedade de muita coisa que a criança possa se entreter, né? Vídeos educativos, brincadeiras educativas, músicas educativas e entre outras coisas mais, né? Mas sabemos que tem os seus lados negativos, né? E a gente sempre tem que estar atento, principalmente os pais, o que é que a criança está fazendo no telefone, porque muitas vezes vão até de madrugada no telefone. Né? E o pai nunca tem tempo de olhar o que é que o filho está fazendo, com quem ele está conversando. Né? E existem outras brincadeiras saudáveis que são dentro de casa. Exatamente. Né? Sim, seria assim, essa questão que você falou é super importante. A atenção que os pais precisam ter, de ter ali olhar aquele conteúdo. A gente já falou desse tema várias vezes aqui no programa,
E o uso exagerado do celular, do tablet, do computador traz realmente prejuízos, mas como você bem destacou, tem um lado bom. Tem vários aplicativos, vários sites que são educativos, jogos mesmo, que são interessantes de jogar. Então, é a era da digital, desculpa, como você falou. Então, se eles gostam realmente aqui do celular, do tablet, então vamos fazer isso, levar isso para um lado mais educativo, para um lado mais que a gente possa vigiar e saber exatamente. Hoje tem vários programas, aplicativos, que os pais podem acompanhar o conteúdo que os filhos estão vendo, bloquear uma coisa aqui e ali. Isso, realmente é uma super dica do Cícero hoje para vocês, papais e mamães. Cícero, a gente até já entrou nesse assunto, mas eu quero que você dê uma dica melhor pra gente. E quando o pai e a mãe trabalham, quando as férias do trabalho não batem com as férias da escola, né? Qual é a opção que esses pais têm, então, para conciliar aí esses horários? Verdade. Existe sempre a opção dos avós. Pois é. Né? Nessa época é vovô e vovó de plantão. Isso, é o vovô e vovó de plantão que vai tomar de conta da criança. Quando não se tem, geralmente fica com a tia, com uma sobrinha. Não é? E é importante que as crianças tenham contato com os familiares, porque muitas vezes a criança fica tão presa dentro de casa com a babá, ou a mãe não trabalha, ou o pai fica com outro, e é importante que se tenha o contato com a família de fora, com os avós, com as tias, com os primos, até porque a criança ela necessita de liberdade. Não é? Você pode observar que quando a criança é presa, vive dentro de casa, que ela não tem essa liberdade, quando ela sai, né, para um ambiente que tem ar puro, ar livre, né, ela é totalmente diferente. Você vê a felicidade dessa criança. É verdade. Né, você vê no olhar da criança a felicidade, essa questão da liberdade. Então, geralmente, os avós, né, é que tem essa responsabilidade de cuidar das crianças. É verdade, nesse período. E a gente sabe o seguinte, a maioria das vezes as férias realmente não batem, mas é como o Cícero diz, levar a criança para passar uns dias com os avós, os maternos, os paternos, que ainda tiver essa opção, é uma super dica também para você, papai e mamãe, né, para sua criança ter contato aí com o restante da família, nessa época que junta os primos todos e faz aquela farra. Aquela festa. Cícero, outra coisa importante destacar que nesse período de férias, as crianças estão mais tempo em casa. E os pais precisam ficar alertas porque aumenta o número de acidentes com essas crianças em casa também, né, Cícero? Com certeza, esse é um ponto mais importante que a gente tem que bater na tecla, a questão de criança muitas vezes sozinha em casa. Né? Nós sabemos que ali tem o perigo e a gente tem que estar sempre atento na parte, por exemplo, da cozinha, né? Objetos pontilhados, objetos cortantes, na questão do cuidado com o fogo, da criança pegar um fósforo ou um isqueiro para acender o fogão. Né? As tomadas sempre tem que estar em proteção, energia, gente. A questão da energia é um caso assim muito sério. A gente escuta muitos relatos de acidente com choque elétrico. Né? Para quem mora em condomínio, a questão da janela com proteção, com tela, que é outro fato importante, porque, gente, muitos casos que a gente vê, assim, a gente costuma muito dizer que criança cega os olhos da gente. É verdade. Ela está aqui nesse momento, mas de repente, quando você olha, ela já não está. Então, gente, é importantíssima a questão dos acidentes. E outra coisa, se vão passear fora, se vão à praia, se vão ao shopping, é interessante que se coloque a identificação. Isso. Né? Praia, né? Ou lugar onde tem realmente muita gente, né? Isso, super dica, super dica. E a questão da identificação, o nome da criança, o nome do pai ou da mãe e o telefone para contato. Né? E a gente sabe que existe sim esses casos das crianças se perderem ou na praia ou então em qualquer outro local, não é, que tenha muita gente. Exatamente, super dica. É sempre bom, viu, gente? Deixar ali esse que Cícero falou, o telefone, endereço, nome do pai, nome da mãe. E orientar a criança, né, papai e mamãe. Conversar. Olha, se você se perder, tá aqui, procure ali o bombeiro, se for uma praia, procura aqui uma pessoa responsável, a polícia, de repente. A gente às vezes subestima as crianças, a gente acha que eles não têm essa capacidade, mas tem. Prova disso é o caso que a gente viu essa semana, a criança de 8 anos ligou pro SAMU, você viu? Sim. A gente fez matéria pro TS News e ligou e salvou a vida da irmãzinha. Então deixar a criança alerta também é importante, né? É importante sim, e abrir os olhos das crianças, porque a gente sabe que hoje elas são muito inteligentes e aprendem muito rápido. Então é de total responsabilidade do pai e da mãe, né, mostrar como é a realidade, né? Que foi o caso dessa criança que salvou a irmã, que ligou para o SAMU, né? Que ela estava engasgada. Isso. E a gente viu aí, né, que repercutiu
pela televisão. Então é importante sim a falar para a criança, Verdade. mostrar como é que funciona. Cícero, e aí, crianças, limites e as férias, né? Qual é a relação aí disso tudo? Verdade. Nós sabemos que tudo tem que ter limites. Verdade. Principalmente nessa fase da infância. Na fase da infância, né? Eu costumo muitas vezes a gente ir para o shopping, né, e passar e a gente vê crianças esperneando, crianças chorando, que é isso, que é aquilo, e você vê assim, um escândalo que você jura que está acontecendo algo pior, né? Mas nós sabemos, pessoal, que o papai ou a mamãe, ou muitas vezes os avós que gostam de passar a mãozinha na cabecinha da criança, não podemos fazer isso. Tudo tem que ter o seu limite. Isso não pode, isso não está certo, a gente não pode fazer isso, né? Tem que colocar limite na criança, né? Como eu acabei de falar, a criança ela é inteligente e ela já tem noção de como funcionam as coisas, né? Então, assim, nem tudo eu quero, né? Isso. A gente tem que dar. Não, isso tá bom, você já fez, você já brincou com isso, você já comeu aquilo. Então tem que ter, digamos que as normas, as regras, né? Então a gente confunde muito essa questão, né, do querer e do poder, né? Muitas vezes os pais fazem tudo, né? Mas muitas vezes a criança ela não preserva, ela não cuida, ela destrói. Então tem que se ensinar a questão de preservar, a questão do cuidar, né? Até mesmo porque nós sabemos que tudo é muito caro, né? Às vezes o pai quer dar o bem, tudo do bom e do melhor para a criança. Então, assim, é importante sim ensinar a criança a cuidar do que é seu. Exatamente, é uma lição para elas, né? E essa questão de limites também, Cícero, é muito importante, porque às vezes a criança na esfera sai totalmente da rotina. Da rotina, então, quando acaba, que vai começar a aula, ele está totalmente desligado daquela rotina, acordar cedo, dormir mais cedo, fazer tarefa. Então, ao final, assim, já na última semana, é interessante que os pais já comecem a voltar um pouquinho para essa rotina. Voltar à realidade, né, da vida, né? É muito importante isso que você falou. Quando faltar uma semana para acabar as férias, já tem que ir adaptando a criança a voltar à rotina, né, de escola, acordar cedo, né, fazer as tarefas escolares e entre outras coisas, né, que as crianças fazem durante o percurso do dia. Exatamente, e entrando na rotina novamente, porque tudo começa de novo, lá vem aula, lá vem tudo, o ano está passando muito rápido, mas daqui a pouco as crianças voltam, a rotina volta a ser a mesma e a gente segue aí nessa saga mesmo, né? Isso, tentando usar a nossa criatividade para deixar as crianças entretidas, mas sempre com um lado muito educativo, certo? Gente, quero agradecer, viu, Cícero? Obrigado. Adoro quando ele vem, porque sempre tem um super bate-papo aqui com a gente. Obrigado pelas dicas. Obrigado. Obrigado por sua participação. Foi ótimo, qualquer coisa estamos aí. Cícero já é de casa, é nosso parceiro. E fica a dica, mamães e papais, né? Viagens, tem um parque municipal, tem um shopping da cidade que tem uma programação bem bacana, tem colônias de férias, tem os grupos de igrejas, enfim, muita coisa. É só tirar um tempinho, dar aquela prioridade para os pequenos que estão de férias que vai dar tudo certo, tá bom? Bom final de semana, a Geração Saúde fica por aqui, segunda-feira tem mais.